Bom dia, eu sou o Léo instrutor da Léo Cursos para motorista, né? Você que tiver interesse de fazer um curso de motorista, na descrição desse vídeo tem o meu WhatsApp. Vamos à correção do simulado número 10 de emergência. Pergunta de número 1. A aquaplanagem é proveniente de que tipo de condição adversa? Letra A, que é a resposta certa. Tempo. Um condutor de veículo trafega em uma rodovia em que há muita fumaça proveniente de uma queimada às margens da pista. Essa situação provocou a redução da visibilidade na via. Para evitar acidentes, dirigindo de forma defensiva, o condutor deverá, letra B de bola, que é a resposta certa, redobrar a atenção, reduzir a velocidade e ligar a luz baixa do farol. Pergunta de número 3. O que são condições adversas? Letra C de casa, que é a resposta certa. Tudo aquilo que dificulta o trabalho do motorista no trânsito, interferindo em sua maneira de dirigir. Pergunta de número 4. Ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, os condutores devem, letra D de dado, que é a resposta certa, demonstrar prudência, diminuir a velocidade e obedecer à sinalização do cruzamento e o direito de preferência. Pergunta de número 5. Chove forte e o limpador de para-brisa do seu veículo não está sendo suficiente para manter a visibilidade. Nessa situação você, letra C de casa, que é a resposta certa, para o veículo em local seguro e aguarda. Pergunta de número 6. Congestionamentos e veículos parados na pista de rolamento são exemplos de condições adversas de, letra C de casa, que é a resposta certa, de trânsito. Pergunta de número 7. Para evitar acidente, o condutor socorrista deve, letra B de bola, que é a resposta certa, conversar o mínimo necessário, responder às perguntas sem desviar a atenção do trânsito. Pergunta de número 8. Sobre o cinto de segurança, marque a alternativa correta. Letra A, que é a resposta certa. O cinto de segurança foi desenvolvido para eliminar o movimento dos ocupantes no interior do veículo e evitar que os mesmos sejam arremessados para fora em um acidente de trânsito. Pergunta de número 9. Segundo o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, a via que se caracteriza por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível, é a definição de, letra D de dado, que é a resposta certa, via de trânsito rápido. Pergunta de número 10. A pessoa que pretende habilitar-se na categoria D deverá preencher quais destes pré-requisitos? Letra B de bola, que é a resposta certa. Estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria B ou no mínimo há 1 ano na categoria C. Pergunta de número 11. A demarcação horizontal, faixa amarela contínua, significa, letra B de bola, que é a resposta certa, proibido ultrapassar. Pergunta de número 12. Denatran significa, letra C de casa, que é a resposta certa, Departamento Nacional de Trânsito. Pergunta de número 13. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, qual das alternativas abaixo configura-se crime? Letra D, que é a resposta certa aí, porque ele deixou em branco e não marcou. Letra D. Conduzir veículos sem ter CNH ou permissão para dirigir, mesmo que não gere perigo de dano. É porque você está assumindo o risco de ser uma pessoa que não está preparada para estar no trânsito, Pergunta de número 14. Quando o condutor de veículo transitar por vias de grande movimentação de pedestres ou onde haja escolas, deve, letra D de dado, que é a resposta certa, andar em velocidade compatível com a segurança. Pergunta de número 15. Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção
e em que o veículo esteja devidamente sinalizado em pista de rolamento de rodovias, é considerado infração? Letra C de casa, que é a resposta certa. Leve. Pergunta de número 16. A velocidade máxima permitida em vias arteriais onde não exista sinalização regulamentadora é D? Letra D de dado, que é a resposta certa. 60 km por hora. Pergunta de número 17. Um dos principais fatores para o comportamento solidário no trânsito é, letra B de bola, que é a resposta certa, a cortesia. Pergunta de número 18. As reações preconceituosas criam barreiras para, letra B de bola, que é a resposta certa. As reações preconceituosas criam barreiras para... É isso aí, né? Cria barreira para quê? Troca de conhecimento, você não se comunica com a pessoa porque tem algum tipo de preconceito com ela, e troca de ideias também pela falta de contato, né? Pergunta de número 19. É o conjunto de direitos e deveres que o indivíduo tem perante o Estado. Este é o conceito de cidadania. Número 20. Pergunta de número 20. O que torna um indivíduo único e diferente de outros? Letra C de casa, que é a resposta certa. Sua personalidade. É um processo pelo qual tomamos conhecimento do mundo externo. Este é o significado de... Letra B de bola, percepção. Pergunta de número 22. Para que nossa comunicação com as outras pessoas seja considerada ideal, devemos... Letra C de casa, que é a resposta certa. Saber ouvir e procurar compreender o que o outro quer dizer. Pergunta de número 23. Podemos considerar grupos sociais como pessoas reunidas com o mesmo propósito. Dos grupos mencionados abaixo, qual deles é o primeiro grupo em que o ser humano desenvolve valores como caráter, educação, respeito e dignidade? Letra C de casa, que é a resposta certa. É a família, não é? Pergunta de número 24. Qual a pontuação para uma infração de natureza grave? Letra C de casa, que é a resposta certa. 5 pontos. Pergunta de número 25. A primeira providência do condutor em caso de atropelamento será... Letra B de bola, que é a resposta certa. Sinalizar adequadamente o local a fim de evitar um novo acidente. Pergunta de número 26. São objetivos fundamentais do Código de Trânsito Brasileiro. Letra C de casa, que é a resposta certa. Preservação da vida, do meio ambiente e segurança do trânsito. Pergunta de número 27. Assinale a alternativa correta acerca da classificação das queimaduras quanto à gravidade das lesões. Letra B de bola, que é a resposta certa. Queimadura de primeiro grau atinge a camada mais superficial da pele, a epiderme, e se traduz como lesão vermelha, quente e dolorosa. Pergunta de número 28. Uma vítima de acidente apresenta fratura exposta. O que fazer? Letra C de casa, que é a resposta certa. Avaliar que a vítima pode estar viva e deve ser atendida imediatamente. Segundo a portaria 2048/02 do Ministério da Saúde, ambulâncias são veículos. Letra C de casa, que é a resposta certa. Define-se ambulância como um veículo terrestre, aéreo ou aquaviário que se destine exclusivamente ao transporte de enfermos. E pergunta de número 30. É obrigação de todos prestar socorro à vítima envolvidos em acidente? Letra A, que é a resposta certa. Sim, desde que não haja risco pessoal para quem socorre. Obrigado e boa sorte na sua prova.